Da cor da troca. Da cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. Da cor do futuro. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. A voz da cor. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao A Voz da Cor. Eu sou Gabriela Araújo. E eu sou Thales Nota. E em novembro, mês da consciência negra, vamos falar sobre movimentos negros no Brasil, que diariamente resgatam a memória e a resistência da luta antirracista no nosso país. E para conversar com a gente, trouxemos uma liderança de uma das mais importantes organizações da atualidade, o movimento Mulheres Negras Decidem, que desde 2021 promove a participação de mulheres pretas na política. Vamos então apresentar a nossa entrevistada. Está conosco a Yasmin Barros. Ela é maranhense, da cidade de Grajaú, ela mora em Grajaú, é ativista do Movimento Negro e de Mulheres Negras. Ela é graduada em Serviço Social, é cofundadora do Instituto Valdênia Menegon e assessora de Memória Institucional e Narrativas do Mulheres Negras Decidem, que promove uma agenda liderada por mulheres negras na política institucional, fortalecendo a democracia brasileira, usando como estratégia a superação da falta dessa representatividade nas instâncias de poder. Seja muito bem-vinda, Yasmin. É um prazer tê-la aqui na Voz da Cor. Teria mais alguma informação que a gente deixou passar e você queria falar sobre a sua trajetória? Aí, já aproveitando, já pode fazer a sua autodescrição. Eu vou começar com a minha. Eu sou um homem negro de 1,78 m, tenho um corpo mais magro, tô com meu cabelo cacheado bem grande, um sorriso bem largo no rosto e tô usando uma camiseta amarela. Gabi? Já eu sou uma mulher negra, tenho mais ou menos 1,5 m. Eu tô com uma blusa azul com uns detalhes em vermelho, tô usando uma lace cacheada. E é isso, gente. Yasmin, pode seguir? Oi, eu sou uma mulher negra de pele clara. Para uma mulher, estou com cabelos curtos, um pouquinho mais longos do que o do Thales. Uso uma camisa de oncinha. Yasmin, já vou pedir então, se você sentiu que a gente deixou passar alguma coisa de informação sobre você, se você quiser compartilhar ou complementar, fica à vontade, tá? Acho que a gente, no correr do podcast, isso vai acontecendo, vou contando. Maravilha, obrigado. Perfeito. Então, como é que a gente mencionou anteriormente na apresentação da Yasmin, o MND, né, o Mulheres Negras Decidem, ele já vem desempenhando um papel importantíssimo com a participação política da mulher, como a parceria com o Instituto Marielle Franco, que teve como objetivo o fortalecimento de 27 lideranças que se lançaram na política em 2022. Yasmin, você podia contar para a gente como é que você se juntou ao MND e como é que você começou a manifestar a luta feminista e antirracista aí no Maranhão? Conto sim. Essa é uma luta que ela acontece junto da minha formação. Eu, como está na minha descrição, sou graduada em Serviço Social e foi a partir do Serviço Social que eu tive contato não com o movimento negro, mas com o ativismo negro, a princípio, dentro da universidade, com um projeto de extensão. Nosso projeto era Mostra Tua Cara Preta, onde a gente ia em uma escola do estado discutir com alunos de ensino médio diversidade, mas principalmente sobre a ótica racial. E também a nossa discussão ela acontecia muito pensando em mostrar as outras faces da população negra, não só essa que é colocada como essa população mais pobre, a população que sofre mais violência, mas também a população que vem construindo o Brasil. E a partir dessas discussões, dentro da universidade, a gente percebe que existe uma necessidade de ampliar. Eu começo a fazer parte do movimento de rua e acabo me articulando com uma liderança da minha cidade, Lígia Alves, que fazia parte do movimento estudantil e se coloca à frente da criação do Caxias, que a gente compõe a primeira diretoria e, assim, cria, né, esse movimento negro urbano dentro da cidade de Caxias. Além disso, fiz parte da criação do Instituto Valdênia Menegon, que é um instituto que foi de uma professora minha da universidade, onde a gente tem muito esse olhar da educação antirracista, se debate muito. E eu chego no MND
a partir da pesquisa Para Onde Vamos, foi uma pesquisa realizada em 2020. Essa pesquisa, ela mapeou como mulheres negras, ativistas negras, construindo estratégias para a superação dos nossos desafios ali naquele ano pandêmico. Então, quando eu chego no MND, o movimento já tem 2 anos, é um movimento que ele tem muito, como eixo da formação política, o fortalecimento das agendas lideradas por mulheres negras, a centralidade em dado e pesquisa. Quando eu cheguei, por exemplo, já existiam os mitos eleitorais que estão no site do Mulheres Negras Decidem, onde a gente debate alguns discursos que são muito prontos quando a gente fala de candidaturas de mulheres negras e traz a centralidade, a falta de financiamento, como que essas mulheres ocupam os partidos. Então, o MND está muito ligado a essa disputa de narrativas, onde a gente tenta trazer uma centralidade maior dentro do debate que fala sobre subrepresentação de mulheres negras. E nessa pesquisa, por exemplo, a gente tem dados de que 60% das mulheres que eram ativistas, elas estavam atuando de alguma maneira nas suas comunidades contra os efeitos da pandemia. Por exemplo, naquele momento, na minha cidade, o que era possível era recolher cestas básicas. A gente estava recolhendo básicas e fazendo essa distribuição. E quantas outras mulheres não fizeram esse papel de levar cestas básicas para suas próprias comunidades? Quantas não fizeram o papel de discutir sobre a pandemia? Então, a pesquisa, ela trouxe esses dados de como essas mulheres estavam atuando, algumas pautas prioritárias. Naquele momento, a saúde vem primeiro, sem dúvidas, mas a educação, cultura, defesa do território, que são pautas que são da agenda de mulheres negras, historicamente, aqui no Brasil. Então, eu chego no MND a partir da pesquisa Para Onde Vamos. E posso falar um pouco mais agora sobre o Estamos Prontas, né, que foi um pedido de vocês. E o Estamos Prontas, como o Thales citou, ele é um projeto que acontece em parceria com o Instituto Marielle Franco, onde a gente fortaleceu 27 lideranças de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, pensando que essas mulheres, quando elas vão entrar para a disputa política, elas entram já em desvantagem, tanto pelo subfinanciamento, também pela falta de estrutura que o partido não oferece para as candidaturas dessas mulheres, e nós ali juntos dessas mulheres tentamos fortalecer não só a campanha, mas essas lideranças que já atuavam antes e continuam atuando depois das campanhas, dentro dos partidos, seus territórios. Então, foi um projeto de fortalecimento dessas lideranças. Tivemos 2 mulheres eleitas e, para a gente, é uma grande vitória, mas não só essas 2 eleitas, como nós conseguimos, de fato, fortalecer essas lideranças para elas terem um reconhecimento maior, conseguirem ocupar outros espaços, agora com o respaldo dos movimentos estiveram junto, no caso, o Instituto Marielle Franco e Nós Mulheres Negras Decidem. Então, acredito que foi muito importante para a campanha das mulheres e também para o fortalecimento da liderança no pós-campanha. E é muito bom ver, né, esse diálogo entre movimentos, né, tanto o Instituto Marielle Franco, que tem feito um trabalho incrível, e também o Mulheres Negras Decidem. Você podia pincelar um pouco sobre esse diálogo que tem entre organizações, o quanto isso fortalece o movimento negro, não só em movimentos institucionais, mas também na política, né, essa importância da participação política? Ah, com certeza, com certeza. Eu defendo que o MND, ele é coletivo, não só por sermos mulheres negras de vários territórios, mas ele é coletivo porque muitas das nossas construções elas acontecem como foi o Estamos Prontas, junto com o Instituto Marielle Franco. A pesquisa Para Onde Vamos também foi uma pesquisa em parceria com o Instituto Marielle Franco, mas também temos outras parcerias, a exemplo da Jornada das Pretas, que acontece em parceria com a Oxfam Brasil, Instituto Alzira, Instituto Marielle Franco. Anos passados, nós tivemos um minicurso sobre cyberativismo e cuidados digitais com o Preta Lab. Então, acredito que essas experiências onde atuamos em coletivo é muito fortalecedor, porque a partir delas a gente consegue unir forças. A exemplo do minicurso com o Preta Lab, nós não tínhamos essa esperteza sobre cuidados digitais, e eles chegam para trazer isso
junto para o movimento de mulheres negras. Então, a gente consegue trazer o público de mulheres negras, o Preta Lab chega com o conhecimento sobre os cuidados digitais. Então, acredito que todas essas parcerias, elas são muito importantes, porque a gente consegue unir forças. O que um tem como fragilidade, o outro chega como potencialidade. Eu acredito que essa é uma experiência muito positiva e não tem como fazer movimento no Brasil sozinho. Não tem como fazer. A gente precisa estar articulado junto com outras organizações. A Yasmin falou uma coisa muito certa, a gente precisa agir em coletivo, né? E eu fiquei agora na dúvida se o projeto continua ano que vem, né? Ano que vem é ano eleitoral, como é que estão as expectativas aí para a continuidade desse projeto? Olha, nós ainda não temos nenhuma confirmação, porque o desafio para uma eleição municipal é diferente das eleições gerais. Então, se foi difícil chegar em 27 mulheres, para chegar em nos municípios que o Brasil tem, é um desafio que é muito diferente. Nós não vamos deixar de estar atuando de alguma maneira, mas talvez o Estamos Prontas não seja o projeto para esse tipo de eleição municipal. Então, ano que vem, acredito que não terá o Estamos Prontas, mas isso não significa que vamos deixar de estar atuando junto com mulheres negras que estão se colocando aí no desafio de construir uma campanha política. Yasmin, assim, uma outra curiosidade assim que me bate era como que surge e mantém um movimento negro organizado em uma cidade do interior. Você falou muito sobre isso na sua resposta anterior, e eu fiquei pensando o tempo todo que a sua cidade, aí, Grajaú, que a gente está falando, é uma cidade de 70 mil habitantes, pouco mais de 70 mil habitantes. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, já que a gente tem o costume de ver mais isso sendo reforçado em grandes centros. Quais são as suas percepções de como se formam esses movimentos? Quais são os inputs que iniciam isso? E quais são as principais barreiras também de se praticar isso numa cidade pequena, digamos assim, no interior do Brasil? É um desafio gigantesco. Eu fico até com dificuldade de falar. Hoje eu moro em Grajaú, mas não sou de Grajaú. Acho que esqueci de comentar no começo. Eu sou de Caxias, no Maranhão. Foi onde eu tive minha formação acadêmica e onde eu tive essas primeiras experiências com o movimento negro. Aqui em Grajaú eu não tenho, mas a minha cidade é uma cidade pequena. E a dificuldade, ela atravessa assim, vários espaços. Para começar, onde que nós vamos nos articular? Por exemplo, nós vamos nos articular dentro dos centros acadêmicos, dentro do centro da cidade, nós vamos nos articular nas periferias, onde são os espaços que têm estrutura de fato. Então, a dificuldade é muito grande. A minha experiência acabou sendo a partir das universidades, me juntando com outras pessoas que estavam articulando com o movimento estudantil. Então, eu acredito que existe o desafio de superar essa questão do elitismo, que Academia, só né? existiu da academia, exatamente. Só existiu a possibilidade de se construir o movimento negro na minha cidade porque existiu o respeito da academia. Mas se não fosse esse respeito, essa credibilidade que a academia nos dava, eu acho que não seria possível. Então, é muito difícil construir movimento dentro dessas cidades pequenas, nos interiores, onde a gente consiga respeito. Se não for a partir da academia, eu acho que o desafio ele se torna ainda maior. Então, É popular, né? a E gente... coisas que nascem mais populares, junto a classes mais baixas ou menos providas, assim, é mais difícil, né? É mais até conhecimento enquanto uma organização popular, porque não necessariamente o movimento, mas propriamente como organização popular. Quando elas se organizam, não são reconhecidas como tal, e existem muitas organizações. As pessoas estão se organizando. Para a gente sobreviver, a gente precisa se organizar. A gente não conseguiria sobreviver no Brasil sem se organizar. Então, as organizações existem. Agora, o que não existe é o respeito, o crédito a essas organizações. Eu só digo assim, só consegui porque estava em um espaço acadêmico com outras pessoas que faziam parte desses mesmos espaços. Então, o grande desafio é o reconhecimento da luta organizada dessas mulheres, dessas pessoas que estão aqui, principalmente pessoas negras, principalmente aqui onde eu moro, as pessoas indígenas. Então, a organização, o que falta é o reconhecimento do potencial e do valor que essas organizações têm dentro do contexto do que é a cidade. E isso é proposital,
que não haja o reconhecimento. Então, assim, o grande desafio é que seja dado valor para essas organizações que estão acontecendo, porque se elas não acontecessem, eu acredito que não há possibilidade de a gente se encontrar aqui. Eu queria emendar em uma outra questão, voltando a falar sobre o Mulheres Negras Decidem, Yasmin, sobre a campanha, né, que vocês estão fomentando a candidatura de uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal, e essa campanha vem ganhando muito destaque na mídia, né, nas redes sociais, nos debates, e é uma campanha liderada por vocês em conjunto com outras organizações parceiras, como o Selo Juristas Negras, o Instituto em Defesa da População Negra, a Coalizão Negra por Direitos. Vocês até, né, já elencaram uma lista tríplice com nomes da Adriana Alves dos Santos, da Lívia Santana Vaz e da Soraya da Rosa Mendes. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a repercussão dessa campanha, alguns resultados, e qual que é a expectativa de vocês agora, nesse momento? Eu vou contar. A nossa campanha ela não acontece junto com os outros movimentos. Eu acredito que essa defesa de uma ministra negra no STF, ela mobilizou muitas organizações, como tu pontuou, mas cada uma construiu sua campanha. A nossa campanha é a Ministra Negra Já, onde nós lançamos essa lista tríplice, e nós queremos dar visibilidade ao papel que é fundamental de mulheres negras na defesa e na luta por justiça e igualdade no nosso país. Nós temos a lista tríplice com a Lívia, a Soraya e com a Adriana, mas isso não significa que elas são as únicas que estão preparadas para ocupar esse espaço tão importante, né, que é uma cadeira dentro do Supremo Tribunal Federal. E nós acreditamos que chegou a hora, são muitos, deixa eu ver aqui, são 132 anos da existência do STF e nunca houve uma mulher negra no Supremo. Então, é para que, pela primeira vez, uma mulher negra ocupe esse espaço. E como tu falou, né, são muitas campanhas e elas chegaram onde a gente esperava. Essas campanhas elas chegaram no presidente Lula. Ele primeiro chega com um comentário infeliz, onde diz que gênero e raça não serão critérios, e são, porque a maioria deles lá são homens brancos, então o critério é gênero e raça para colocar os homens brancos naquele espaço. Depois o presidente Lula ponderou, falando que pode ser que seja uma mulher negra. Eu, particularmente, estou muito decepcionada com o presidente, mas sigo com a esperança de que ele faça essa indicação. Então, a primeira coisa assim, que eu queria falar é que conseguimos chegar onde mais esperávamos, que era no presidente. É ele quem vai fazer a escolha desse nome, então, importante que ele esteja atento ao que a gente está discutindo. Então, a gente consegue chegar no presidente Lula, mas eu acho que mais do que isso, a gente consegue abrir esse debate. Se o presidente Lula não fizer essa primeira escolha, mas o debate ele está posto. Eu acredito que as próximas indicações não serão como foram as outras últimas. Acredito que essa luta por uma maior representação da sociedade dentro desse espaço vai continuar. Inclusive, eu queria falar que nós lançamos um estudo que é o Retrato do Poder, Mulheres Negras pela Transformação do Judiciário, onde falamos das contribuições das juristas negras no judiciário brasileiro. E assim, já falei que a nossa lista ela não é um teto, então existem outras mulheres que estão preparadas. Nós esperamos que, não só que o presidente Lula indique uma mulher negra, mas uma mulher negra que esteja em diálogo com o que nós acreditamos, com o que o movimento negro acredita. Eu acho que esses pontos que você está trazendo, Yasmin, são primeiras vitórias, né? Assim, a gente ainda não tinha conseguido nem levar isso enquanto pauta, e para uma primeira vez que se leva enquanto pauta, já conseguir chegar e gerar um movimento e o barulho até na mídia tradicional, a mídia conservadora, isso é um grande feito ali, então parabéns também ali para vocês e todos os movimentos ali que encabeçam, mas o problema é que a gente está atrasado nessa discussão, né? Então, não é um comemorar uma vitória rápida, mas é o tempo que a gente demorou para chegar aqui, a gente precisa do dobro para ter a resposta mais rápida, né? Então eu queria que você pudesse talvez falar um pouquinho desse descompasso, desses 132 anos, o quanto que a gente já perdeu enquanto população brasileira, principalmente as mulheres negras, quando a gente vai olhar para o judiciário, que são as pessoas negras que são presas, as pessoas negras que são assassinadas pela polícia, majoritariamente, a gente fica refém dessa estrutura e quando chega na última instância de decisão, não existem pessoas que se assemelham com
com quem é a vítima, para poder tomar uma decisão um pouco mais isenta, vamos dizer assim, já que a gente reproduz isso há anos dentro da nossa estrutura, né, Yasmin? Sim, sim. E é um prejuízo que vem antes da criação do STF, porque nós estamos lutando por justiça há muito tempo. É apagado o tempo todo, existe essa estratégia de apagar as nossas lutas, mas, por exemplo, a primeira advogada negra do Brasil é uma mulher negra. A primeira advogada que a OAB reconhece no Brasil é Esperança Garcia. Olha só, não sabia. Esperança Garcia, ainda escravizada, escreve uma carta para o que seria o governador do estado do Piauí, falando sobre o que ela vem sofrendo na fazenda onde ela está, onde ela não consegue encontrar o marido, não consegue se confessar na igreja e não consegue batizar os filhos, nem ela e nem as companheiras. Isso é considerado uma petição, é como se fosse uma petição para o Estado. Então, por isso, Esperança Garcia é reconhecida como a primeira advogada negra do Brasil, porque ela é a primeira mulher a escrever uma petição. Então, nós estamos lutando por justiça há muito tempo. Há muito tempo. Então, esse é um prejuízo que não é só nosso, é um prejuízo do Brasil. O Brasil perde com a ausência de mulheres negras nesse espaço. A nossa luta, ela é uma luta por defesa de direito. E eu acho que a Carta de Esperança fala muito sobre isso. Esperança, ela não escreveu sobre o que ela não tinha direito. Ela reivindicou exatamente o que ela tinha direito. Então, ela estava atenta a quem ela deveria reivindicar e quais os direitos ela poderia reivindicar. Então, isso mostra que, desde o momento ali, ainda enquanto o Brasil estava passando por esse processo de escravizar os corpos negros, nós, mulheres negras, já estávamos atentas a reivindicar os nossos direitos. E por que não uma mulher negra no STF? Na Carta de Esperança Garcia, ela pede: ponha os olhos em mim. E agora eu peço, né, que uma mulher negra possa pôr os olhos sobre mim também. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tenhamos uma ministra negra para pôr os olhos sobre nós. Mas não quero dizer que a justiça do Brasil vai mudar a partir da presença de uma ministra negra no STF. Mas é a possibilidade das discussões que uma mulher negra pode levar para aquele espaço. Discussões que talvez, e com certeza nunca estiveram ali, que só nós podemos levar. Então, acredito que será um grande ganho para o STF ter uma jurista negra ocupando a cadeira de ministra. E até mesmo para criar imaginários, né, Yasmin? As pessoas conseguirem pensar e imaginar algo que ainda não existe, né? Isso é muito poderoso. E nessa conclusão, que a gente já está caminhando aqui para o nosso fim, quero te agradecer muitíssimo pela sua participação, mas queria te fazer uma última pergunta, que é justamente que a gente está nesse mês da consciência negra, o mês de novembro, e um mês onde a gente está olhando aqui no podcast para o movimento negro organizado no Brasil. E eu queria saber qual que é o seu voto, o seu sonho, a sua carta de esperança para o movimento negro brasileiro. O que você quer para o futuro do movimento negro no Brasil? Eita, uma pergunta muito difícil. Essa saiu do roteiro e veio assim. Gostei muito da pergunta, mas eu acredito que o que eu sonho para o movimento negro no Brasil é que a gente consiga, de fato, se unificar ainda mais, que a gente consiga se fortalecer. Os movimentos negros, mulheres negras não são inimigas de homens negros, nós não somos inimigos, e nós vamos procurar construir, acredito que é chegar nesse espaço onde a gente entenda que nossas lutas são complementares. O movimento negro ainda tem alguns ruídos, a gente sabe, isso não é novidade, e eu entendo que aconteça, mas eu acredito que a gente precisa cada vez mais se unificar para conseguir construir essa identidade de fato do que é a população negra do Brasil, do que são as nossas contribuições para o Brasil. O movimento negro ele tem feito esse papel de dar luz, né, às contribuições da população negra no Brasil. Então, que a gente consiga construir um imaginário, como tu falou, um imaginário diferente, que o imaginário do negro não seja esse imaginário que a grande mídia sempre reforçou, que os estereótipos reforçam, mas que a gente consiga construir juntos um novo imaginário sobre o que é ser negro no Brasil. Nossa, muito obrigada, Yasmin.
O nosso episódio, ele já tá chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a presença de você, Yasmin, e dizer que a luta não termina, né? E para que a gente tenha justiça racial em uma sociedade mais igualitária, os movimentos, eles existem e eles precisam continuar. E isso não só em novembro, mas o ano inteiro, né? E eu queria citar, inclusive, o grande Abdias do Nascimento, um dos fundadores do movimento unificado, um dos mais longevos movimentos de luta pelos direitos da população negra, quando ele disse que, né, o movimento negro ele tem várias faces, mas sempre é uma continuidade da grande luta de libertação, cujo maior líder e referência básica é o Zumbi dos Palmares. E eu ainda digo mais, né, as nossas referências é o Zumbi, Dandara, Teresa de Benguela, Lélia Gonzalez, Suene Carneiro, a Esperança Garcia e tantos outros negros e negras que nos inspiram. Este episódio fica por aqui. O roteiro foi elaborado pela Juliana Ribeiro, com supervisão minha e da Gabriela Araújo. A edição é da Maísa Giraldelo Barbosa e da Toro Áudio. E a apresentação foi minha, Thales Nota, e da minha parceira de sempre, Gabi Araújo. Antes de encerrar, deixo o convite para vocês ouvirem todos os episódios no Spotify do A Voz da Cor e seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, @Instituto_da Cor. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!